Perspectiva. Um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre explorando os horizontes da realidade brasileira. Olá, boa tarde, eu sou Joel Scali e começa agora o Sintonia aqui com Perspectiva na Rádio Brasil Atual. Frank, hoje vamos falar do voluntariado no terceiro setor. O tema do programa de hoje, que é o tema do programa de hoje. No Brasil, 56% da população adulta diz fazer ou já ter feito alguma atividade voluntária na vida. Esse dado foi revelado pela pesquisa Voluntariado no Brasil de 2021. E essa pesquisa apontou também que 34% dos entrevistados no momento da pesquisa estavam realizando atividades voluntárias. É importante destacar também que a média do trabalho voluntário em 2011 era 5 horas e pulou para 18 horas 10 anos depois. Muito bem, participam no programa de hoje a Rosa Richard Dias, que é gerente de projetos e relacionamento do Atados. Boa tarde, Rosa. Seja muito bem-vinda ao programa. Você que é Boa gerente tarde. de relacionamento do Atados. Por que Atados, Rosa? Bom, o Atados é uma plataforma que conecta voluntários a organizações do Brasil inteiro e começou há 10 anos atrás com os nomes de atos voluntários, unir pessoas para realizarem atos voluntários. Então, hoje em dia, a plataforma que tem várias vagas de trabalho voluntário, antigamente se chamavam atos voluntários. Então, a ideia era de unir pessoas em torno de atos voluntários, juntar gente boa. A nossa outra convidada é Vitória Castel, gerente de voluntariado e equipes da Teto Brasil, organização latino-americana que só no Brasil já mobilizou mais de 80 mil voluntários por uma sociedade mais justa e sem pobreza. Olá, Vitória, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito bem, nós estamos aguardando contato, Franco, com a Vitória. E hoje o tema é voluntário. Você já foi voluntário alguma vez na vida, em alguma organização, Franklin? Sim, eu sou e continuo sendo voluntário, né? Eu na área da minha atuação profissional como jornalista, eu atuei já bastante na diretoria do Sindicato dos Jornalistas, que é um trabalho voluntário que eu realizo, e atualmente eu continuo na Comissão de Ética do jornalismo, dos jornalistas aqui de São Paulo, assim como também na Comissão de Ética Nacional vinculada à FENAGE, que é a nossa Federação Nacional dos Jornalistas. E fora isso, durante a minha vida, participei de muitas associações, sempre de forma voluntária, Joel. Muito bem, Frank. Já retomamos o contato com a Vitória? Ainda não? Você nos ouve, Vitória? Muito bem. Ela nos ouve, mas nós não conseguimos ouvir a voz Vamos aguardar, dela. Frank, refazer o contato com a Vitória. Enquanto isso, a gente toca o programa. Vamos para o destaque? Qual é o destaque dessa semana? Vamos Frank? lá. O nosso destaque da semana, na verdade, João, é estudo da BCR, que é a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, apresenta estratégia de captação de recursos. Captar recursos, Joel, é um dos maiores desafios do terceiro setor. Entre tantas opções disponíveis, como escolher quais serão as mais bem-sucedidas e ajudarão as organizações a atingir seus objetivos. Para saber essas questões e para auxiliar as instituições a responderem essa questão, o Michel Freller, que é vice-presidente do Conselho da BCR e sócio-diretor da Criando Consultoria, juntamente com Roberto Lang, que é consultor da Criando, realizaram um estudo comparativo do custo-benefício das 10 melhores estratégias de captação. É um estudo bastante interessante e as informações complementares a respeito dessa matéria você encontra no nosso site, o site do Observatório, observatório3setor.org.br. E lembrando sempre que o 3 é em numeral quando você for fazer o acesso na internet. Rosa, muitas pessoas querem participar do voluntariado, mas não sabem como fazer ou exatamente o que devem fazer. Antes de mais nada, é necessário saber qual é a causa
se ela tem afinidade, como por exemplo, com a educação, com a saúde, com idosos, até mesmo com proteção, né, de animais. E a partir daí passar a realizar o trabalho voluntário. Qual é o perfil do voluntário brasileiro, Rosa? Bom, o perfil do voluntário brasileiro, ele é bem amplo, né? Acho que nesses dados que você trouxe hoje, que fazem parte da pesquisa do perfil do voluntário brasileiro da Silvia Nakashi, do IDES, já traz ali um perfil bem amplo. A gente vê pessoas que têm muita ligação com religião, então muitas pessoas que começam um trabalho voluntário por causa da sua igreja, por causa da sua religião, por causa de alguma questão familiar, mas a grande maioria dos respondentes, inclusive dessa pesquisa e de outra pesquisa que a gente fez no Atados, é que as pessoas querem ser solidárias, elas querem ajudar alguém. E aí, quando a gente vai ver esse perfil, a maioria das pessoas é um público feminino, né? Assim, a grande maioria são mulheres, acho que muito ligado à questão do cuidado, que a mulher está colocada sempre, mas isso está crescendo, assim, é uma diferença não muito grande, especialmente no site do Atados, na plataforma do Atados. E a gente até viu uma diferença, né? Na pesquisa da Silvia, dizia que a idade média dos respondentes da pesquisa era de 39 a 43 anos, que eram pessoas voluntárias. E quando a gente olha para a plataforma do Atados, né, e claro, a gente está falando de uma plataforma online, um site, a nossa média de idade é de 18 a 34 anos. Então você vê que tem realmente pessoas de todas as idades, pessoas de todas as regiões do país realizando trabalho voluntário. E acho que está muito ligado com o que você disse também, da causa, né? A pessoa busca ali o que move ela. Eu quero atuar com idosos, eu quero trabalhar com educação. E voluntariado acaba sendo para todo mundo. Eu não sei se eu caí, porque eu não estou vendo mais vocês me avisem, por favor. Mas o voluntariado acaba sendo para todo mundo, né? A gente tem pessoas que estão ali fazendo um trabalho de ponta, um trabalho na organização, bem mão na massa, uma coisa muito básica e simples de ser feita, mas a gente também tem pessoas pós-graduadas, graduadas, aí como o nosso colega já falou, que estão realizando um trabalho dentro da sua profissão. Então, você pode apoiar uma organização fazendo o setor administrativo, o setor jurídico, né? Então, eu acho que é difícil a gente traçar um perfil do voluntário, porque ser voluntário é participação social e você pode participar de diferentes formas. Você já trouxe uma informação importante, mais mulheres do que homens que atuam no voluntariado. E o que é necessário para mobilizar os homens na causa? A causa de trabalhar na área de educação, com jovens, com crianças, com idosos. O que é necessário? O jovem brasileiro participar mais dessa questão do voluntário. E é uma pergunta difícil essa, né? Mas eu acho que vem muito do que você falou de atuar com os jovens e com as crianças nas escolas. Acho que a juventude hoje em dia, acho que é uma questão geracional também, né? A gente vem de uma geração que foi olhando para a divisão social do trabalho, ali mulheres e homens, muito no cuidado, e hoje em dia a gente está vindo com uma juventude que é muito mais mobilizada, a juventude muito mais preocupada com o próximo. Então eu acredito que falar de participação social, trazer a juventude para perto, sem essa diferença de gênero, talvez seja um caminho. Assim, acho que isso já está sendo construído culturalmente, aos pouquinhos, para a gente trazer todo mundo para atuar junto. Rosa, acho que é importante também a gente relembrar, né, que a gente viveu nos últimos 3 anos, né, a questão da pandemia de Covid, né? E nesse momento acho que o voluntariado aflorou em alguns setores, né, com questão de solidariedade, as pessoas que estavam convalescendo de Covid, e por outro lado também, eu acho que também em certas atividades houve também um certo afastamento das pessoas, até em função de se protegerem com relação da pandemia. O que você pode dizer dessa questão? Aumentou o voluntariado, diminuiu em função, ou seja, quais os impactos que a Covid teve na questão do voluntariado no Brasil? Boa. Olha, na nossa plataforma, né, no Atados, a gente viu uma grande procura de pessoas. Então, a gente entende que teve realmente um boom de solidariedade. Acho que a gente viu isso nas doações, né, e a gente viu no voluntariado também. Então, as pessoas queriam ajudar de alguma forma. Acho que as pessoas estavam entendendo, né, não é aquela situação, tipo, a gente entende que o voluntariado ele é necessário sempre.
por enquanto. Mas na Covid, acho que todo mundo estava posto ali, que a situação estava complexa para todos os tipos, classes sociais, tipos de pessoas, então existiu uma grande procura pelo trabalho voluntário na nossa plataforma, a gente cresceu muito em número de usuários, e existiu também uma diferenciação de formato de trabalho voluntário. Acho que muitas vagas online, então a coisa da gente trabalhar à distância, da gente conseguir trabalhar pelo computador, há muitas organizações que nunca tinham feito esse trabalho começaram a publicar vagas na nossa plataforma de trabalho à distância. Então a gente tem casos de organizações na Bahia que tem uma pessoa do Sul apoiando hoje em dia na captação de recursos, né? Como vocês falaram, que é uma das maiores o perfil questões. Mudou um pouco, então, né, do voluntário, né? Porque antes o voluntário tinha que se dirigir necessariamente até a ONG ou até a instituição para poder prestar esse serviço. E hoje, né, acho que talvez um aspecto positivo, né, se é que teve aspecto positivo essa pandemia, né, que possibilitou que as pessoas à distância também começassem a atuar também, né, via as redes sociais, a internet, enfim, né, a rede de computadores, né? Exatamente. É esse perfil tanto das organizações quanto dos voluntários, né? Das organizações saberem receber esse tipo de voluntariado e dos voluntários também entenderem que isso é possível. E tem também o outro ponto que eu acho que é uma coisa negativa, né? Que é quando a gente fala, hoje em dia muita gente está em casa, então o sair de casa, gastar um dinheiro em transporte para você chegar até o lugar, isso também está embarreirando muitas pessoas de não irem até as organizações. Então, eu acho que é um trabalho nosso também de incentivar que as pessoas voltem a ir para as organizações, que elas vejam ali isso como uma coisa muito positiva, né? De estar no dia a dia, de estar no olho no olho. Então, isso também é uma coisa que a gente precisa resgatar, porque as pessoas, enfim, tem uma crise econômica, né? Tem várias questões que a pessoa precisa acabar despendendo um dinheiro para ir, mas a gente também tenta sempre estimular que as pessoas procurem organizações próximas à sua casa, né? Às vezes tem uma organização do lado da sua casa que você não conhece. Então, é muito importante que as pessoas também procurem pelo bairro, as associações, como que elas podem apoiar. Agora vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Violência entre israelenses e palestinos registra o maior número de mortes desde 2005. Alerta a ONU. Mayra Lopes, de Nova York, tem as informações. Neste ano, mais de 200 palestinos e cerca de 30 israelenses foram mortos em manifestações, confrontos, operações militares, ataques e outros incidentes. Os dados foram destacados pelo enviado da ONU para o Oriente Médio, Tor Wennesland, nesta segunda-feira. Aos membros do Conselho de Segurança da ONU, ele acrescentou que os números deste ano já superam a totalidade de 2022. Segundo o enviado das Nações Unidas, os casos já representam o maior número de mortes desde 2005 e refletem tendências preocupantes observadas nos últimos meses em todo o território palestino ocupado. Falando de Jerusalém, ele afirmou que os palestinos e israelenses são mortos e feridos em violência quase diária. Tor Wennesland disse que, poucas horas antes de participar da sessão do órgão, outro ataque deixava um israelense morto na Cisjordânia. Em sua avaliação, a violência é alimentada e exacerbada por um crescente sentimento de desespero sobre o futuro. O coordenador especial da ONU para o processo de paz no Oriente Médio destacou que a falta de progresso em debater as questões centrais que impulsionam o conflito deixou um vácuo perigoso e volátil, que é preenchido por extremistas dos dois lados. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes. Franklin, essa violência crônica no Oriente Médio só vai ser resolvida quando as reivindicações dos palestinos forem aceitas, né? Eles querem um espaço para eles. É verdade, eu vou até um pouco mais adiante. Eu acho que tem que se encarar essa situação voltando à criação do Estado de Israel, né? Não há o que se criticar, né? Algumas pessoas fazem isso. Não, o Estado de Israel tem que existir, assim como o Estado palestino, né? Que na proposta da ONU original era a criação dos dois Estados, né? O Estado de Israel e o Estado da Palestina. No entanto, não há um Estado da Palestina da mesma, digamos, uma formatação de um Estado moderno, como há no caso de Israel.
E enquanto isso não for resolvido, os conflitos vão continuar. Vão continuar. Essa que é a razão principal do que acontece, né? E na correlação de forças, quem perde sempre são os palestinos, né? Porque não tem um Estado, né? É verdade. Formado tal como o de Israel, né? Então, isso é um complicador. Bom, Franklin, chegou a hora de divulgar nossa enquete? É verdade, ó, nós fazemos uma enquete aqui no nosso programa, a cada programa que nós apresentamos aqui na Rádio Brasil Atual, tratando do tema que é discutido nesse programa, seja no nosso Perspectiva, como nós apresentamos hoje na terça-feira, seja no Brasil ODS, que é outro programa que nós temos aqui na Rádio Brasil Atual, às quintas. E para o programa de hoje, nós fizemos a seguinte questão: você é voluntário em alguma ONG? E o resultado, olha só, já 31% disse que sim, contra 69% que disse que não, né? Ou seja, nós ainda temos que trabalhar para ampliar o número de voluntários, né? A enquete aqui mostra que somente um terço, né, das pessoas que nos seguem, se for fazer uma pesquisa científica mais aprofundada, possivelmente esses números vão cair, né, Joel? Porque às vezes a pessoa pode até fazer, como a gente iniciou o programa, 56% diz que já fizeram algum trabalho voluntário. Né? Tudo bem, fez, mas não significa que tem uma continuidade, né? Que é isso que é importante. Às vezes a pessoa, tudo bem, às vezes a pessoa não tem condições, não tem tempo de estar fazendo constantemente esse trabalho voluntário. Mas, né, a situação necessita que seja ampliado o número de voluntários na realização desses trabalhos. Tá? E, Joel, uma coisa que nós fazemos também, né, além dessa enquete, né, como nós vemos aqui o resultado que foi apresentado, 31 contra 69, nós também abrimos o espaço para perguntas, né, às pessoas que nos acompanham nas redes sociais, no caso específico no Instagram, pode realizar as suas perguntas, fazer as suas questões. E nós temos aqui duas questões para serem colocadas, né? A primeira questão que nós temos hoje aqui é do seguidor, nós temos duas, uma do Ricardo e outra da Marisa, ambos seguidores do Observatório. No caso agradeço, né, antes de mais nada, né, vamos dar os créditos e agradecer tanto ao Ricardo como à Marisa a colaboração por ter enviado essas questões, né? Depois até digo como é que o pessoal pode fazer para enviar essas questões para nós aqui do programa. E a pergunta do Ricardo é a seguinte: dá para ganhar dinheiro trabalhando como voluntário? Rosa, o que você tem a responder para o Ricardo, né? Essas coisas que às vezes as pessoas às vezes fazem um pouco de confusão. Tudo bem, aos profissionais das instituições, né? E os outros que trabalham como voluntários. Esclarece isso para o Ricardo. Como é que funciona isso? Dá para ganhar dinheiro trabalhando como voluntário? Rosa, antes de responder sobre se dá para ganhar dinheiro trabalhando como voluntário, o resultado da pesquisa te surpreendeu? 69% disseram que não fazem nenhum tipo de trabalho voluntário e só 31%. Boa, duas ótimas perguntas. Acho que respondendo o Ricardo, é o que você falou, né? Tem uma diferença entre o trabalho voluntário numa organização do terceiro setor e o trabalho remunerado numa organização do terceiro setor. O trabalho voluntário numa organização do terceiro setor, não, você não vai ser remunerado por aquele trabalho. O voluntariado vem o termo, né, de volum, de vontade própria. Então, você está indo ali para colaborar, você está participando, levando o seu conhecimento, você também está recebendo muito conhecimento, está tendo muita troca, então você não recebe. Tem algumas organizações que podem te dar uma ajuda de custo de transporte ou de alimentação, mas você recebe outras coisas que não são um retorno financeiro. E aí tem muita gente que às vezes começa como voluntário em muitas organizações, ganha muita experiência, ganha experiência no currículo e depois consegue sim ser contratado, né, para trabalhar nessa organização enquanto profissional, ali com a carga horária certinho, mas o voluntariado, ele é um trabalho não remunerado. E sobre a pesquisa, não me surpreende, acho que é uma coisa bem comum, assim, se a pergunta fosse, você tem vontade de fazer trabalho voluntário? Provavelmente ia ser o contrário, né? Ia ser todo mundo quer fazer.
mas na hora de fazer, na hora de você sair de casa ou procurar, começar a ter o comprometimento, isso ainda é uma questão que a gente precisa... A gente está melhorando muito, acho que a pesquisa do voluntariado no Brasil de 2021 já mostra, né, o quanto a gente cresceu, acho que de 2001 era 18%, para 2021, 56%, é um número muito, muito alto, né, em 10 anos. Então, só que a gente precisa melhorar isso, porque o voluntariado exige muito comprometimento, né? Acho que tem até a ver com o que o Ricardo perguntou, a pessoa não está ganhando um dinheiro ali, então ela precisa ser muito conectada àquela causa, a organização precisa saber muito bem acolher aquela pessoa, ela precisa ligar aquela pessoa para aquela pessoa falar, vai valer a pena eu não assistir o Netflix, eu não ir para a praia, eu não encontrar meus amigos, porque eu vou encontrar os meus amigos da organização, né? Porque eu vou ter ali um ganho muito maior nessa organização. Então, não me surpreende, acho que é uma coisa que a gente ainda tem um caminho longo para traçar de pessoas que, de fato, querem ser voluntárias e viram a chave para serem voluntárias. Franklin, vamos tentar agora um novo contato com a Vitória? Isso. Vamos lá, Vitória. Olá, Vitória. Aí, Vitória. Está nos ouvindo, Vitória? Congelou a imagem. Congelou a imagem da Vitória. Está congelada. Ela está tentando outros recursos para participar do nosso programa. Ela Vamos que lá. é representante do Teto Brasil, que realiza um trabalho importante junto às comunidades aqui. Não só, né, do Brasil, né, mas da América Latina. Perfeito. Frank, continuando aí, me parece que tem mais seguidoras. Isso é verdade. Eu queria até fazer um pequeno comentário, né, na fala da Rosa, que ela disse a palavra-chave, comprometimento. Né? Acho que na questão do voluntariado, o comprometimento é fundamental com relação ao desenvolvimento do que você vai fazer. A partir do momento que você aceita ser voluntário, você tem que estar comprometido com o que você vai fazer. Né? Porque as pessoas dependem do seu trabalho, dessas horas que você vai doar da sua vida, né? Do seu lazer, muitas vezes, para, né? até do convívio com a sua família, tem que estar consciente disso, né? Para esse trabalho que você vai fazer. Mas, pessoalmente, isso tem digamos, um ganho que é importante, o que faz você realizar esse trabalho voluntário. E dentro do nosso seguidores, do nosso grupo de seguidores e seguidoras, a Marisa fez uma outra questão. Qual é o impacto do trabalho voluntário na vida de quem se dedica a essa atividade? De uma certa forma, né, vai um pouco no comentário que eu fiz, né, do que a pessoa ganha realmente com isso, né? Qual que é o impacto na sua vida? Acho que a Rosa pode, né, que ela trabalha com isso, ela pode dar uma explicação mais aprofundada sobre isso, né, para a Marisa, sobre o que isso impacta na vida do voluntário, esse trabalho. Perfeito, ótima pergunta, Marisa. Eu acho que tem muitos benefícios, né, o voluntariado, e aí a gente pode ver benefícios não só sociais, né, eu acho que tem os benefícios psicológicos também, tem muita gente que às vezes está solitária, que está passando por um processo difícil, não está se conectando, ou se mudou de cidade, acho que tem muita gente, trabalho voluntário conecta muitas pessoas, né, então você acabou de se mudar para uma cidade nova, não conhece pessoas, está precisando fazer, né, conhecer, sair do seu lugar ali, e aí você entra numa organização, você conhece novas pessoas, você tem novos amigos, você tem uma razão de estar ali, e isso te dá uma autoestima, né? Então isso causa questões positivas no seu psicológico. O voluntariado ele também te dá um impacto no seu desenvolvimento profissional, porque a partir do momento em que você está atuando numa organização com comprometimento, você está desenvolvendo habilidades, né? Você está lidando com situações ali que às vezes você não lidaria num trabalho comum, e você também vai poder se desenvolver em coisas que talvez no seu próprio trabalho você não estaria disposto a isso, ou você é colocado muito à prova, né, no trabalho voluntário. Você tem que lidar, às vezes, com poucos recursos para ter muito impacto. Você tem muitos desafios, mas é um lugar muito poderoso de você testar, né? Então, é um setor que eu acho que está muito aberto à criatividade, está muito aberto a você se desenvolver. Às vezes, você não é da área de comunicação, mas você vai começar a trabalhar com as redes sociais e você vai ver que você gosta daquilo, vai se desenvolver, vai procurar um curso, e aí você, enfim, vai virar um profissional da comunicação, porque você teve um primeiro contato naquela organização. Então, acho que tem um benefício profissional, tem um benefício psicológico e tem um benefício também
de você ter a certeza de que você está ajudando, você está apoiando ali uma organização com propósito, que é o que te move, né? Você vê o resultado da ponta é uma coisa muito impactante, muito importante. Fora que você conhece novos mundos, né? Você conhece novas pessoas, você conhece novos beneficiários, você quebra muitos preconceitos. Acho que tem muita gente que chega no trabalho voluntário achando que vai salvar o mundo, que você é a pessoa que tem muito conhecimento, e aí quando você vai lá para a ponta, você vê que uma pessoa muito diferente de você, às vezes com outros recursos, né, de educação ou de onde ela veio, o que ela viveu, ela às vezes conhece muito mais do que você, ou ela tem muita sinergia, né, com você, às vezes assiste o mesmo programa, gosta das mesmas coisas, pessoas que às vezes você achou que por ser de um mundo diferente, né, entre aspas, você não iria se conectar. E quando você está no trabalho voluntário, você tem a possibilidade de se conectar com outras pessoas, com outros territórios, enfim, e ver que o mundo ele vai muito além da nossa bolha, do que a gente conhece. Então, acho que tem benefícios profissionais, psicológicos e sociais aí no voluntariado. Ô Franklin Rosa, infelizmente, por questões técnicas, a Vitória Castel, do Teto Brasil, não vai poder participar do nosso programa. Nós agradecemos ao fato dela responder para a nossa produção e vamos remarcar a entrevista dela brevemente. Um abraço à Vitória e, infelizmente, nós vamos continuar o programa sem ela participando. Eu queria saber de você, na pandemia, uma palavra-chave acabou ocupando a mente dos brasileiros, né? Responsabilidade social, individual ou coletiva. E aí você falou que a pesquisa não te surpreendeu. Como a gente desenvolver no nosso país uma cultura de responsabilidade social, para que o voluntariado possa crescer mais ainda, né? Porque muitas organizações do nosso país necessitam do trabalho voluntário. Ele é fundamental para que essas organizações continuem desenvolvendo os seus projetos sociais. Boa. Eu acho que com a pandemia também, como a gente falou, né, teve esse boom de solidariedade. Eu acho que também teve, claro, o propósito está sendo falado já há muitos anos dentro das empresas, então a responsabilidade social a gente vê que é uma coisa que está crescendo muito. O Atados, inclusive, é uma plataforma que se mantém, né, a gente faz projetos de voluntariado corporativo e responsabilidade social enquanto uma consultoria. Então tem muitas empresas que estão entendendo isso, que os funcionários eles querem trabalhar em uma empresa que tenha propósito, né? Acho que essa questão geracional também que a gente falou, as pessoas elas estão buscando trabalhos em que elas sintam que a empresa, enfim, ela vai gerar lucro, ela vai fazer o trabalho dela, mas ela tem uma consciência social. Você está trabalhando num lugar que tem algum propósito. Então, acho que a responsabilidade social também, depois da pandemia, ela ficou muito em foco, né? As empresas, elas viram que elas têm um poder muito grande, afinal, as empresas, elas são feitas de pessoas, e as pessoas estão pensando nisso, elas querem se conectar com propósito, com causas, com organizações, com pessoas. Então, tem muitas empresas que estão buscando fazer com que os seus funcionários façam trabalho voluntário. Tem muitas empresas que têm programas de voluntariado, né? A gente atende, por exemplo, a Fundação Telefônica, que tem comitês em voluntariado no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Então, é um caminho também, a gente olhar para a sociedade equilibrada, né? Não é o terceiro setor atuando sozinho, o terceiro setor junto com o setor privado e junto com os equipamentos públicos também, né? Acho que a gente... Uma sociedade civil organizada para dar essa resposta necessária que o terceiro setor precisa, né? Eu tenho uma pesquisa que eu não sei se está atualizada, me ocorreu agora, eu lembrei, Franklin Rosa, a respeito de que a população consome os produtos de uma organização que tem responsabilidade social, que está envolvida, por exemplo, com um programa de voluntariado, está envolvida com apoio às organizações do terceiro setor. Ainda existe essa informação, ainda está correta? Ela está vigorando nos dias de hoje, Rosa? Com certeza, acho que as pessoas também se fala muito hoje em dia do ESG, né? Então, as organizações que olham para o ESG, elas são melhores dentro do mercado. Então, tudo está conectado, né? E aí sim, as pessoas procuram produtos de uma cadeia produtiva que seja socialmente correta e ambientalmente correta. Então, quando você olha para um produto, para uma empresa que você sabe
Não, eles fazem, né, eles divulgam o trabalho de trabalho voluntário, eles incentivam projetos via lei de incentivo, né? Então, tudo isso é um olhar para as pessoas que tem a ver com o propósito social, né, com o impacto social. E acho que tem muito a ver com o que a gente está falando da cultura. Então, a partir do momento em que nós, do lado de cá, estamos incentivando o voluntariado, as empresas estão incentivando o voluntariado, o próprio mercado, né, quando fala e está vendendo ali um produto dizendo que ele é um produto socialmente, ambientalmente correto, ele está incentivando com que as pessoas tenham esse olhar também, que elas pensem para além do mundo delas ali. Então, acho que é um trabalho conectado mesmo, né, de setores juntos, da gente mostrar que a gente precisa caminhar junto para a gente ter uma melhoria, tanto no voluntariado quanto na responsabilidade social, no impacto social que a gente quer ver na ponta para a gente diminuir as desigualdades que são tantas no nosso país. Franklin, vamos fechar as informações da nossa enquete da semana Perfeito. de hoje? Eu quero fechar fazendo um convite a todos e a todas, né, que queiram fazer como o Ricardo e a Marisa, que enviaram questões para nós. Se você quiser enviar questões, fique atento àquela caixinha que existe no Instagram, e lá, de acordo com a pesquisa, com a enquete que nós estamos fazendo, você pode fazer uma pergunta, né, tem que ter o tema do programa, você faz a pergunta e nós reproduzimos aqui para os convidados ou as convidadas que participam dos nossos programas. Então fique atento, essa caixinha do Instagram é @Observatório 3 Setor, e faça como mais de 3 milhões de pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, seja no Instagram, seja no facebook.com/Observatório 3 Setor, youtube.com/Observatório 3 Setor. Nos 3 casos, tá? O 3 é em numeral. Isso é fundamental para você conseguir acessar nas redes sociais, seja no Instagram, seja no Face, seja no YouTube, Joel. Outro dado importante que a pesquisa Voluntariado no Brasil de 2021 revelou foi sobre o conhecimento da lei do serviço voluntário, que regulariza a atividade no Brasil. 55% dos entrevistados dizem que não conhecem a lei e nunca assinaram nenhum termo de adesão ao serviço voluntário. 81%, Joel, do pessoal não Vamos lá, assinou. vou repetir a informação. 51% dos entrevistados dizem que não conheceram a lei e 81%, obrigado, Frank, nunca assinaram nenhum termo de adesão ao serviço voluntário. É um número grande, essa lei é desconhecida na maioria da população, Rosa. Nossa, realmente é um dado alarmante, né? Porque é uma lei importante que existe, que diz, está até ligado um pouco com o que o Ricardo trouxe da pergunta dele, né? De que se o trabalho é remunerado, o termo de voluntariado ele serve muito para isso, para dizer quais são os direitos e os deveres do voluntário naquela organização. E é muito importante que toda pessoa voluntária, em qualquer organização, que seja um trabalho voluntário pontual, né? Se vai uma vez fazer trabalho voluntário, é importante que você assine o termo de trabalho voluntário, não só para você, né, ter ali os seus direitos, seus deveres assegurados, assim como a organização, mas também para que essa organização possa ter o registro de quantos voluntários ela atuou, porque depois ela coloca isso como um dado importante. Isso é uma coisa que a Silvia Nakache sempre fala também, que você valorar o trabalho voluntário, né? Quanto vale aquela hora de um voluntário na sua organização? Aquilo ali, se você passar para um valor, né, em reais, é um ativo, né? É um recurso que entrou na sua organização, que é importante que você preste contas disso também para a sociedade, para a população. Então, para os dois lados é importante. Da hora, né, do voluntário, né? Que é muito importante fazer esse levantamento, né? Exatamente. Essa lei, tem leis que pega no Brasil, tem leis que não pega. Essa aqui, você acha que pegou? Ela precisa ser atualizada, enfim. Olha, é uma discussão dentro do terceiro setor, né? Eu acho que tem organizações que acham que a lei ela precisa ser mais descritiva, então, porque é uma lei muito ampla. Ela só fala ali que o trabalho, que você está assinando aquele termo, você precisa assinar um termo em qualquer organização, e que é um trabalho que não tem remuneração, então, muito para legitimar que aquilo ali, para, né, que organizações não possam vir a ser processadas futuramente, é para assegurar ali uma questão trabalhista. Tem organizações que acreditam que a gente precisaria ter, por exemplo, qual é o mínimo de horas para ser trabalho voluntário e o máximo de horas? Será que isso tinha que estar na lei ou não? Então, é uma lei que acho que a gente precisa estudar, a gente precisa debater, de fato, para que ela seja até mais conhecida, porque algumas organizações não usam
acredito, por muita falta de conhecimento também, né? Tem muitas organizações ali de base comunitária, tem Conhece pessoas que a são lei, né? voluntárias que sabem, na verdade, né? É Então, acho que verdade. precisa ser estudada bastante. Você está acompanhando o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor que leva a você tudo sobre as organizações e informações do terceiro setor. Para acompanhar o nosso trabalho, basta acessar o nosso portal observatório3setor.org.br. E não esqueça que o 3 é em numeral. Agora nós vamos para o destaque do portal do Observatório do Terceiro Setor. Franklin. Joel, 84% da população brasileira fez alguma doação em 2022. A prática da doação vem ganhando cada vez mais força no Brasil. Em 2022, 84% dos brasileiros acima de 18 anos e com rendimento familiar superior a um salário mínimo fizeram ao menos um tipo de doação, seja em dinheiro, bens ou tempo, na forma do voluntariado. 2 anos antes, a média era de 66%. A doação diretamente para ONGs e projetos socioambientais foi praticada por 36% dos respondentes, mantendo-se estável. Os dados integram a terceira edição da pesquisa Doação Brasil, iniciativa do DIS, que é o Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, e foi realizada pela Ipsos. A matéria completa você acessa no site do Observatório do Terceiro Setor, que é observatório3setor.org.br, o 3 em numeral, Joel. 84% da população brasileira fez alguma doação em 2022, mas é um número muito importante. E se não deu com recursos financeiros, deu em tempo, que é o voluntariado. O que é necessário para a gente ampliar isso, né? Porque a gente percebe que a sociedade brasileira está mais solidária depois da pandemia. Agora, em relação ao voluntariado, como se constrói um novo momento, já que a gente volta para a enquete e vê que 69% ainda nunca fez e não está fazendo nenhum trabalho voluntário. E como você disse na resposta, quando eu repercuti com você falou, talvez ela falte motivação, né? Talvez ela esteja num momento que não foi estimulada, seja por amigos ou seja mesmo pelo observatório, por exemplo, que deveria colocar mais matérias a respeito do voluntariado. Enfim, como você vê esse número, né, 84% da população, e que parte dele vai para o voluntariado, porque a pessoa às vezes não dá recurso financeiro, mas também ajuda, dedica o seu tempo a uma organização. Eu acho que é um número bem expressivo mesmo, né? O brasileiro, a gente é conhecido por ser um povo muito solidário, acho que é o que eu estava tentando falar ali na outra vez, que a gente, às vezes, tem muita gente que é voluntário e não se identifica enquanto voluntário, né? Porque a gente não tem uma cultura do voluntariado, a gente tem uma cultura de solidariedade, muito de apoio, de ajuda mútua, de colaboração, né? Acho que o brasileiro tem muito isso forte na gente. E é interessante você trazer, porque a gente fez no Atados uma pesquisa chamada O Despertar do Voluntariado, com a nossa base de usuários para entender por que as pessoas eram voluntárias. E um dado interessante foi que 81% das pessoas que responderam essa pesquisa falaram que foram voluntárias porque elas foram com uma pessoa conhecida. Então, é interessante a gente ver como os nossos amigos, a nossa família ou alguém, também é importante para puxar a gente, para mostrar, para validar, né? Acho que a gente está num momento de sociedade muito do indivíduo fazer avaliações, né? Se você entra lá na página no Google, tem foi muito bom, quero ir, porque você acredita na pessoa, né? A propaganda, ela está caindo um pouco em desuso, a coisa do influencer, né? As pessoas, como que você olha para o indivíduo. Então, é um dado interessante você ver que a gente precisa ainda dos nossos amigos mostrarem que é um lugar confiável, né? Um lugar que você pode se sentir seguro, que você vai curtir, que você vai ter pessoas ali te apoiando. E acho que tem muito isso da virada de chave também, né? Então, muita gente quer ser voluntária, mas não dá o primeiro passo porque tem muitas coisas, né? Assim, não conhece a organização. A maioria das pessoas, o maior motivo das pessoas não serem voluntárias em todas as pesquisas é falta de tempo, né? Então, você colocar aquilo ali na sua agenda, mas a partir do momento em que você vai ser voluntário numa organização e você tem todos os benefícios que a gente já falou lá atrás, você começa a conseguir conciliar dentro da sua agenda, né? Porque quem quer, faz. Então, a partir do momento em que você
sai do sofá, né, vai visitar a organização, se conecta com aquela organização, é muito bacana. Só que eu acho que tem o outro lado também. Então, as organizações saberem receber os voluntários, isso é uma coisa que a gente bate muito na tecla no ATAD. A gestão desses voluntários é uma coisa muito importante, porque não adianta você dizer, quero trabalhar com voluntários, mas aí o voluntário chegar na sua organização, ele ficar numa sala escura, sem ninguém falando o que ele tem que fazer, ele vai embora, né? Então, ele tem que ter uma experiência bacana. Então, as organizações, elas também precisam se formar, elas precisam procurar conhecimento sobre gestão de pessoas, para que esse acolhimento ele seja o melhor de todos, porque a pessoa está ali, ela não está recebendo dinheiro, ela está porque ela quer. Você tocou num ponto fundamental. Gestão de recursos humanos do voluntariado especificamente. Você já falou ao longo do programa que é necessário ter um programa de capacitação, né, para os voluntários que chegam, a maneira de receber, e também contemplar ele com a singularidade que ele tem, onde que ele pode trabalhar naquela organização. Você acha que isso está sendo feito de uma maneira correta? O que é necessário para ampliar esse trabalho de recebimento dos recursos humanos que está chegando na organização? Que dicas você daria para as organizações ao receber o voluntário? Cara, o básico é fazer um programa de receber, mas existem coisas mais sutis que são importantes para que o voluntariado não só chegue na organização, mas permaneça nela, né? Boa. Na TADES, a gente, inclusive, tem uma apostila, depois eu posso passar para vocês, que é de uma metodologia dos 6 Cs do voluntariado, da gestão de voluntários, né? Que aí a gente fala sobre todo o processo do voluntariado, que é primeiro criar. Então, primeiro você tem que entender o que esse voluntário vai fazer na sua organização, para você poder direcionar bem. Depois você tem que coordenar. Eu não vou lembrar os 6 Cs agora direitinho, mas tem todos os passos, né? Eu acho que é isso, é você ter uma coisa organizada, um planejamento. Então, você entender a demanda, entender quem é esse voluntário. E aí você vai captar esse voluntário. Então, você vai fazer o processo seletivo. Nesse processo seletivo, uma coisa muito importante é responder logo às pessoas. A gente está numa sociedade imediativista. Então, se você se inscreveu numa vaga e a organização só vai te responder 2 semanas depois, você já esqueceu, você já foi para outra coisa, você já... Né? Então, acho que assim, a resposta rápida é uma dica muito valiosa. Assim. Mandar um WhatsApp, mandar uma mensagem padrão bem acolhedora, né? Uma mensagem que seja bem direcionada, bem orientada, para a pessoa entender aonde ela está pisando, né? Onde ela está chegando, o que ela vai fazer. Sedução, né? É um processo de sedução. A mídia, de uma certa forma, ela tem trabalhado suficientemente para despertar no brasileiro e nas brasileiras esse sentido de realizar um trabalho voluntário, Rosa? Boa. Olha, eu acho que a mídia tem trazido muito a questão da solidariedade, sempre, assim. Eu vejo muitos programas, é muito bacana de ver, né? Tanto em jornal impresso, rádio, TV, mas eu ainda sinto falta, assim, falando do lado do voluntariado, do como agir, né? Eu acho que tem muito como doar, o que o líder comunitário está fazendo na ponta, o que essa organização X faz aqui, mas o como você ser voluntário, que eu acho que é a busca da grande maioria das pessoas, que é, eu quero ser, mas e aí como que eu chego lá? Eu ainda sinto um pouco de falta de divulgar mais essas oportunidades e divulgar que elas existem, né? Acho que a gente passou por um período muito grande de desconfiança das organizações do terceiro setor e esse momento do mostrar a solidariedade é muito importante para isso, para as pessoas começarem a voltar a não ter tanto pé atrás com o terceiro setor, né? E ver que o terceiro setor é uma coisa muito positiva. Mas aí eu acho que falta um pouquinho isso do como fazer, o como chegar. Você pode ser voluntário de muitas formas e, enfim, tanto pontual quanto recorrentemente, mas eu acho que muita gente não sabe ainda o como. Então eu sinto um pouquinho de falta disso, mas eu acho que a parte da solidariedade, de mostrar o terceiro setor como um setor muito potente, um setor que é importante para o nosso país, isso já está sendo feito e faz parte dessa cultura, né, do todo ali, de mostrar a cultura da solidariedade, da participação social. É tão importante que ele representa 4,27% do PIB brasileiro. Rosa, falando sobre o brasileiro ser um povo solidário, a pesquisa Voluntariado do Brasil 2021
A palavra solidariedade foi a que melhor descreveu a motivação dos voluntários no período que a pesquisa foi realizada. Bom, eu já pedi algumas dicas e sugestões a respeito de como receber o voluntário, mas quais são as melhores dicas que você daria para as pessoas que estão interessadas? Nós falamos em função da organização, de como ela receber esse voluntário. E agora eu queria ver do outro lado, das pessoas, né? A gente sabe, você falou aí na pergunta anterior, no bloco anterior do programa, que a motivação vem do âmbito familiar ou do seu círculo de afetos, né? Algum amigo é voluntário e carrega você, você vai lá e começa. Como criar um método, um sistema que possa vigorar não só a partir de uma dica de amigo, de familiares, mas que as pessoas sejam motivadas, né, a respeito da importância de ser um voluntário numa organização social do país. Boa. Acho que essa pergunta seria ótima se a Vitória estivesse aqui, porque eu vou falar um pouco da Teto, né? Eu acho que a Teto tem um processo que é muito referência de voluntariado, não só no Brasil, mas no mundo, que é uma coisa, as pessoas têm vontade de fazer parte da Teto. Teto, assim, a marca Teto, você vê as pessoas vestindo a camisa, as pessoas postam no Instagram, então acho que é essa coisa que já falando da sedução, né, para entrar, tem uma coisa da propaganda também. Você tem um programa de voluntariado que é muito legal, as pessoas querem fazer parte porque você faz amigo, você tem desafio, você cresce lá dentro, então é um programa de voluntariado muito bem organizado, então você entra numa ação pontual. E atinge os jovens também, né? Muito jovens, né? Uma das organizações que mais tem jovens como voluntários, né? Exato. E você pode crescer lá dentro. Então é uma coisa assim quase de carreira. Você pode fazer carreira naquele trabalho voluntário. Então acho que é como as organizações vendem, né, entre aspas, e elas apresentam o programa de voluntariado ali, ó. Se você é voluntário com a gente, você vai fazer parte disso, vai ser muito legal. É mostrar que aquilo ali é legal, porque é legal e precisa de comprometimento e responsabilidade. Acho que tem que ter esse equilíbrio de mostrar que você não é brincadeira, mas é divertido. Acho que o voluntariado ele precisa ser divertido também. Você precisa estar numa coisa leve. Então, como que você mostra para as pessoas que é um trabalho impactante, leve, de responsabilidade e que você vai ganhar muita coisa estando ali. Acho que tem esse desafio, né, de botar tudo isso numa mensagem. Verdade. Você trouxe duas palavras-chave, né? Tem que ser uma coisa divertida, mas tem que ser uma coisa responsável, né? Porque as pessoas, olha, eu não vou, esse fim de semana eu não vou porque tem um jogo do time que eu torço, né? Não, você assumiu uma responsabilidade e tem que continuar nela. É divertido, mas é responsável simultaneamente, né? Exatamente. É o comprometimento, né? É o comprometimento que a Rosa já disse, né? Que é fundamental, né? Dentro dessa atividade. E Rosa, a pessoa que quer participar do Atados, como é que ela faz? Vamos supor, estou ouvindo o programa lá do Observatório, Perspectiva, fiquei interessado, agora como é que eu faço para participar desse grupo que a Rosa tão bem falou e tão bem expôs no programa a questão do voluntariado? Eu quero participar, como é que eu faço? Boa. Então, quem quer participar como voluntário ou como organização, o Atados é uma plataforma gratuita para qualquer um que quiser se cadastrar. Pode entrar no www.atados.com.br, fazer o seu cadastro, fazer o seu login lá na página. Você pode fazer com o Facebook, com o e-mail, enfim. Para ser voluntário, você vai receber ali, você vai poder procurar por vagas de trabalho voluntário por um mapa, por onde você está, você pode botar, estou no Rio de Janeiro, vai aparecer todas as vagas e oportunidades, você pode buscar por causa, então, quero trabalhar com idosos, quero trabalhar com proteção animal, vão aparecer vagas ali, ou por habilidades, eu sou advogado, quero trabalhar com direito, vão aparecer as oportunidades, você se candidata a uma vaga, e é que eu estava falando do processo seletivo, né? Não é só porque você se candidatou que você vai ser voluntário, você vai passar por um processo seletivo, a organização vai entrar em contato com você, até para você entender se você quer ser voluntário ou não. E as organizações também são convidadas a participar. O Atados é gratuito também para as organizações criarem as suas vagas e publicarem essas vagas lá no site. Né? Então, faz o mesmo processo de cadastro e coloca lá o Sou uma ONG. E aí você vai botar todo o seu perfil, a nossa equipe vai entrar em contato. E o Atados também realiza um processo de fortalecimento de rede com essas organizações, porque
como eu falei, né, a gente acredita muito no voluntariado estruturado. Então, a gente faz encontros trimestrais de capacitação, a gente faz cursos de gestão de voluntariado e a gente tem uma rede de organizações que é muito forte em todo o Brasil. Então, quem quiser participar e empresas também que quiserem fazer projetos de voluntariado corporativo ou responsabilidade social também podem entrar em contato com a gente pelo site. Então, é uma plataforma gratuita. Qual é o site? Vamos falar do seu site. Quem estiver interessado deve buscar o endereço eletrônico do Atados. Qual é? É o www.atados.com.br. www.atados.com.br. Se você estiver interessado em ser um voluntário ou é uma organização pequena que precisa para tocar os seus projetos de um grupo de voluntários. Ao longo da existência do Atados, Rosa, vocês já devem ter identificado qual é o território no país onde gera um número maior de voluntários. Olha, essa é uma pergunta difícil também. Eu acho que a gente tem um pouco um olhar bem enviesado sudestino, diria assim, né? Porque o Atados, ele começou em São Paulo em 2012 e foi para o Rio de Janeiro em 2015. Eu estou no Rio de Janeiro, desde o começo também, desde a formação do Atados. E no começo do Atados não tinha pandemia, né? Então a gente só atuava no lugar onde a gente estava presencial, porque a gente tinha muito uma visão de que a gente precisava conhecer as organizações no olho, porque a gente diz, o diferencial do Atados é que a gente é uma plataforma humanizada. A gente não é só uma tecnologia, a gente tem uma equipe que atende essas organizações, que entende as demandas dessas organizações. Então, hoje em dia, a gente está atuando no Brasil, né? A gente tem organizações na Bahia, no Rio Grande do Norte, em Curitiba, a gente tem muitas organizações espalhadas, voluntários espalhados também, até voluntários de fora do Brasil que se voluntariam de forma remota. E depois da pandemia, a gente abriu para ter voluntários de outros estados fora do Rio e São Paulo, né? Porque a gente começou a entender que a gente podia fazer as reuniões de forma remota. E hoje em dia, a grande maioria das organizações está no Rio e em São Paulo, mas a gente tem organizações do Brasil todo. E quando a gente vai ver, né, assim, por exemplo, a gente fez a expansão agora, Pernambuco teve uma participação no Dia das Boas Ações, que é um evento que a gente faz no começo do ano, que foi muito expressivo, assim, as organizações elas estavam querendo muito participar, então eu acho que tem voluntário espalhado pelo Brasil todo. A gente fez um prêmio de voluntariado também que teve inscrições de Manaus a Florianópolis, então acho que os voluntários é um pouco que a gente falou da cultura da solidariedade do brasileiro, né? Ele está espalhado em todo o Brasil, mas no Atados ainda Rio e São Paulo, mas querendo expandir. Que bom. Vamos terminar nossa entrevista com você, Rosa, com essa palavra, a cultura da solidariedade no país. O Perspectiva está terminando. Eu agradeço a participação da Rosa Dias, que é gerente de projetos e relacionamento do Atados. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 16 horas, acompanhe o nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, atividade física e qualidade de vida. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.